Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Mizlane, e hoje chegamos ao terceiro critério da nossa análise de Umbrella Academy. Então, sejam bem-vindos ao Pense Geek e vamos diretamente para mais um. Mentira, show, né? Sabe aqui nesse izinho que tá aqui em cima na telinha, e nesse izinho é onde eu quero que vocês cliquem, porque vocês vejam ali, ó. Tem o link para se inscrever direto no canal. Tem o link da nossa playlist completa com os 2 vídeos que já saíram de Umbrella Academy com a nossa análise e o vídeo explicando os critérios que eu vou deixar sempre linkadinho para você que não entendeu como é que funciona cada um dos critérios e tudo mais e quer saber melhor. Ok? Então, o terceiro critério, quem já viu de Kimetsu no Yaiba já sabe como funciona, quem não viu vai saber agora. E vamos entrar no critério dos personagens. Então, galera, quando a gente fala dos personagens de Umbrella Academy, a gente está falando dos personagens secundários. É até um pouco difícil falar dos personagens secundários de uma série que tem 7 protagonistas. Então, é um pouco pesado, só falta espaço para esses personagens em vários momentos, ok? Então a gente tem principalmente o Pogo, o Dr. Pogo, né, que seria o chimpanzé falante, que é membro da família, que é quase um mentor para os jovens, inclusive. Tem a mãe deles, a Grace Hargreaves. Tem o próprio pai, que na primeira temporada ele aparece mais como uma sombra ou com uma recordação, coisas desse tipo, né, do que como um personagem em si. E tem alguns outros personagens secundários, como o detetive na primeira temporada, ou um policial que aparece ali. Tem o Leonard, mas eu não sei se eu posso deixar ele nesse critério, acho que não. Eu posso dizer que ele tem um pedaço aqui, um pedaço em outro lugar. Temos a própria Layla, que também tem um pedaço aqui, um pedaço em algum outro lugar. Sabe? Mas o que a gente pode dizer dos personagens, respondendo a nossa primeira pergunta sobre personagens, sobre coadjuvantes, né? É se eles são importantes para a trama, se eles são como se fossem, sabe quando você vê aquela parede de engrenagens e tem várias engrenagens enormes? As engrenagens enormes são os protagonistas e os antagonistas. As engrenagens pequenininhas que ligam essas engrenagens maiores seriam esses coadjuvantes. Então, assim, não são eles que mexem a história, não são eles o foco central da coisa, até porque senão eles seriam protagonistas. Mas eles servem para fazer as peças principais se moverem ou conectarem umas às outras. Então, eles têm a serventia, mas não têm destaque, tá? Agora, a segunda pergunta é se eles possuem histórias próprias ou se são anexos da história principal. Todos eles têm histórias próprias, quer dizer, todos eles não, mentira. Alguns deles têm histórias próprias e outros só são praticamente artifícios de roteiro. A gente tem a própria detetive da primeira temporada, que é meio que um artifício emocional para um dos personagens. A gente tem o policial na primeira temporada, que é também completamente um artifício. A gente tem outros personagens que têm desenvolvimento, que têm história, e tanto que eles deixam de ser coadjuvantes em algum determinado ponto, seja da primeira ou da segunda temporada. Então esses personagens, eles merecem um destaque, mas não no papel deles como coadjuvantes, e sim no papel deles na outra função. Então, assim, dá pra dizer que vários deles ainda estão bem envoltos em mistério, como o próprio pai. A própria mãe, o pai e a mãe, eles têm muito mistério envolvendo a história deles ainda. Mas eles ainda são personagens que, com só o que foi apresentado sobre eles, não é o suficiente, entende? É como se faltasse alguma coisa, falta um tom perro. Mas digamos assim que com direito a um tempero especial na segunda temporada, a gente tem alguns desfechos e coisas que fazem a gente ficar se perguntando:
Mas espera aí, como assim? Me explica isso, tá? Ah, mas digamos que a gente tem personagens que, por exemplo, a Layla, que é um personagem recorrente na segunda temporada, ela tem um desenvolvimento muito interessante. No começo você não sabe, e o mais legal dela é exatamente o fato de que ela te deixa sem saber o que esperar dela. E você não sabe em que lado da história ela tá, e quem ela tá protegendo, e quem ela tá ajudando, e se você não sabe muito bem o que esperar dela. Isso é uma coisa muito positiva. E tem grandes revelações ao longo da temporada, o que torna mais interessante ainda, sabe? E, e além disso, você tem basicamente, se eu tiver que dizer os personagens, os coadjuvantes mais interessantes seriam Pogo, mãe, pai e Layla. A gente tem o Leonard também na primeira temporada, mas o Leonard ele meio que mostra a que veio bem cedo, tá? Ahn, Agora, se as histórias e opiniões dos personagens fazem sentido, sim e não, tá? Digamos que o Pogo, por exemplo, ao mesmo tempo que ele é um mentor para eles, ele também meio que passa pano para diversos abusos e coisas que o pai fez com as crianças na infância dele, sabe? Então ele é meio que testemunha de tudo, mas ao mesmo tempo em momento algum ele foi lá e disse: "Não, isso aqui tá errado". Ele foi sempre tá, faz, beleza, tá, acontece. Não, isso aí é pro seu bem. Ah, não sei o que. Mas porra, ele trancou a criança num cemitério. Acontece, quem nunca fez, né? E não é um comportamento que passa uma coisa muito legal da parte dele. Mas ele também tem um ponto de acolher, de conversar e de entender os jovens, que é muito importante, principalmente depois que eles estão adultos. E que ele meio que virou um guardião da história deles, sabe? A gente tem a mãe, que não tem muita certeza sobre as origens reais dela, tá? O pai, que ainda é uma grande incógnita e que segue envolto num mistério imenso. E esse mistério só aumentou a partir da segunda temporada. E vocês vão entender quando chegarem lá. Então, assim, é muito mistério para pouca resposta. E chega um ponto em que isso se torna insuficiente, tá? Mas, digamos, por exemplo, no ponto do Leonard e da Layla, sim, fazem bastante sentido, mas também faço questão de ressaltar que quando eles fazem essas coisas eu não posso mais julgá-los como coadjuvantes. Então, seguindo à frente, né? Se o desenvolvimento desses personagens é trabalhado, mãe, pai e Pogo, sim. Inclusive a primeira temporada, o Pogo, dá pra você notar uma clara nota de arrependimento dele, ou de memórias em que ele pensa, putz, eu podia ter feito de jeito diferente. O pai, não. O pai, mesmo após tudo que já aconteceu na primeira e na segunda temporada, ele ainda segue num ar de todo poderoso, num ar de eu sei o que eu estou fazendo, então não se metam, né? E é meio perigoso isso. A mãe, como eu disse, ela é uma grande incógnita. Ela é uma incógnita completa. E. O que mais a gente pode falar sobre esses personagens? Por enquanto é difícil. Se é possível criar um laço real com os coadjuvantes. Cara, eu acho bem difícil criar um laço real com os coadjuvantes. Porque tem muitos protagonistas e você acaba deixando os coadjuvantes muito coadjuvantes. Você pode dizer que na segunda temporada você tem como criar laços melhores com os coadjuvantes introduzidos na segunda temporada, principalmente nos arcos da Vanya e da Alyson. Além do Elliot, que é um cara extremamente paranoico, mas que ele é um cara que você consegue se identificar um pouco com ele. Com as teorias de conspiração e tudo mais que ele põe, que ele bola e que ele fala ali. Mas a família da Cici é uma triste realidade de muitas famílias no nosso mundo, nos dias de hoje ainda. E o marido da Alyson, ele também envolve muitos
preconceitos que ainda hoje são reais, sabe? E ele traz algumas reflexões importantes, por mais que você distraia um pouco do foco da série. O laço entre os coadjuvantes e os protagonistas é real? Na realidade, a maioria dos coadjuvantes são diretamente familiares dos protagonistas ou estão presos de maneira irreversível a eles, sabe? Seja por alguma mudança que os protagonistas forçaram na vida desses coadjuvantes, seja por relações criadas, seja pelo que for, a maioria dos coadjuvantes tem laços reais com os protagonistas. Então, por a gente ter uma série muito cheia de gente, muito cheia de protagonistas, e com antagonistas muito fortes também, os coadjuvantes eles ficam muito em segundo plano. E por eles ficarem muito em segundo plano, é difícil você dar uma nota para eles que seja... como eu posso dizer? Não é que seja justa, mas uma nota... É impossível dar uma nota maior para eles, porque eles não têm espaço. Eles não têm um espaço real na série que você diga: ah, não, aqui esse coadjuvante se destacou impressionantemente. Não. Eles são bem coadjuvantes. Então, dados esses problemas, a nota para os nossos coadjuvantes é um mero 3 de 5. Mas você quer... Mas calma aí, por enquanto a gente não teve nada de nota máxima. Mas lembra, isso daí é um ponto que eu ressaltei no quesito anterior, ressaltei no primeiro quesito e ressalto agora. Essa série ela é extremamente focada nos protagonistas e antagonistas. Então, fiquem muito atentos para os próximos 2 quesitos, porque eles prometem muito. Então, galera, fiquem ligados para amanhã para saber mais sobre os antagonistas de The Umbrella Academy. E, como sempre, divirtam-se.